Bom dia. Em algum lugar bem fundo da alma, muitas pessoas já sabem disso. Elas estão diante de uma encruzilhada espiritual. Não é um momento dramático, com sinais ou alertas visuais, mas um lugar silencioso onde Deus está perguntando suavemente: qual caminho você vai escolher hoje? Jesus falou sobre esse exato momento em Mateus capítulo 7. Ele disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à destruição, e são muitos os que entram por ela. Mas pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e apenas alguns o encontram. Jesus está nos dizendo algo muito simples nesta manhã. Existem apenas dois caminhos. Um é largo, fácil e lotado. O outro é estreito, difícil e silencioso. E o mais importante, eles não terminam no mesmo lugar. Se você quer escolher o caminho da vida hoje, pare o que está fazendo e digite agora nos comentários: Senhor, eu escolho o teu caminho hoje. O caminho largo parece muito natural. Você não precisa pensar muito para andar por ele. Você não precisa lutar contra os seus próprios desejos, nem mudar o seu coração. A verdade assustadora é que você pode acreditar em Deus no caminho largo. Você pode falar sobre Jesus e até ir à igreja andando no caminho largo. E é exatamente isso que o torna tão perigoso, porque o maior perigo nem sempre é uma rebelião declarada contra Deus. Às vezes, o maior perigo é simplesmente se deixar levar pela correnteza. O caminho largo geralmente não parece ser um pecado terrível. Ele parece normal, parece aceitável, parece uma rotina ocupada e, muitas vezes, parece até um caminho de sucesso. É por isso que tantas pessoas estão nele, vivendo uma vida de fé morna, sem verdadeira entrega. Se você se recusa a viver uma vida morna e quer se aproximar de Deus de verdade hoje, declare nos comentários: Senhor, me livra das ilusões do caminho largo. O caminho largo parece muito natural. Você não precisa pensar muito para andar por ele. Você não precisa lutar contra os seus próprios desejos, nem mudar o seu coração. A verdade assustadora é que você pode acreditar em Deus no caminho largo. Você pode falar sobre Jesus e até ir à igreja andando no caminho largo. E é exatamente isso que o torna tão perigoso, porque o maior perigo nem sempre é uma rebelião declarada contra Deus. Às vezes, o maior perigo é simplesmente se deixar levar pela correnteza. O caminho largo geralmente não parece ser um pecado terrível. Ele parece normal, parece aceitável, parece uma rotina ocupada e, muitas vezes, parece até um caminho de sucesso. É por isso que tantas pessoas estão nele, vivendo uma vida de fé morna, sem verdadeira entrega. Se você se recusa a viver uma vida morna e quer se aproximar de Deus de verdade hoje, declare nos comentários: Senhor, me livra das ilusões do caminho largo. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Esse é o resumo do problema humano. Nós não apenas cometemos erros, nós escolhemos ativamente o nosso próprio caminho. É por isso que Jesus não disse apenas melhore o seu caminho, ele disse entre por um caminho diferente. A porta estreita não é acessada por acidente. Ninguém tropeça no arrependimento. Ninguém escorrega sem querer para dentro da rendição a Deus. Você precisa entrar intencionalmente. É uma decisão que muitas vezes nos incomoda, porque exige total honestidade sobre o nosso orgulho e sobre a nossa necessidade de ter o controle de tudo. E é exatamente isso que vemos na história do profeta Jonas. Se você decide abrir mão do controle da sua vida e se render à vontade de Deus hoje, declare nos comentários: Senhor, eu abro mão do controle. Jesus apontou para Jonas como um sinal. Deus deu uma ordem clara para Jonas ir pregar na cidade de Nínive. Esse era o caminho estreito para ele, mas Jonas não gostou nada disso, pois Nínive era cruel e inimiga do seu povo. Então Jonas fez o que muitos de nós fazemos quando a vontade de Deus parece difícil demais. Ele fugiu. A Bíblia diz que Jonas desceu a Jope, depois desceu para dentro de um navio e, por fim, desceu para o fundo do mar. Preste muita atenção nisso. A desobediência a Deus sempre nos leva para baixo.
Jonas achou que poderia escapar pegando a rota que parecia mais fácil, mais confortável e menos exigente. Esse é o caminho largo. E o mais assustador é que Jonas não estava em uma grande rebelião barulhenta. Ele estava apenas fugindo de Deus silenciosamente, assim como muitos fazem hoje ao mergulharem no trabalho, no celular ou no conforto. Se você quer parar de fugir do propósito de Deus para a sua vida, declare nos comentários: Senhor, eu paro de fugir e volto para a tua vontade. E aqui está a parte mais perigosa de toda essa história. Jonas dormia tranquilamente no porão do navio enquanto uma tempestade violenta quase o afundava. É exatamente isso que a desobediência faz, ela te anestesia. Você pode estar em perigo e ainda assim se sentir em paz. Você pode estar muito longe de Deus e ainda se sentir calmo. Mas preste atenção, essa falsa paz não dura para sempre. A tempestade chegou, e não apenas para Jonas, mas para todos que estavam naquele navio. Essa é uma verdade dolorosa que muitas vezes nós esquecemos. As nossas escolhas nunca afetam apenas a nós mesmos. A fuga de Jonas colocou marinheiros inocentes em risco de morte. Da mesma forma, quando nos desviamos do caminho estreito, a nossa rebelião atinge em cheio a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento e até o nosso trabalho. Se você pede que Deus proteja a sua casa e a sua família das tempestades hoje, escreva nos comentários: Senhor, protege a minha família. Eventualmente, Jonas teve que encarar a verdade. Ele estava fugindo de Deus. E quando ele foi jogado naquele mar agitado, Deus não o abandonou. A Bíblia diz que o Senhor enviou um grande peixe para engoli-lo. E preste muita atenção nisto. Aquele peixe não era um castigo, era a pura misericórdia de Deus. Sabe, muitas vezes Deus permite que as dificuldades, as crises financeiras ou os problemas familiares nos engulam, não para nos destruir, mas simplesmente para nos fazer parar de fugir. Foi lá, na escuridão profunda, no fundo do poço, que Jonas finalmente orou. E é exatamente aí que a verdadeira mudança começa nas nossas vidas. Não é quando a vida está fácil e confortável, mas quando nós finalmente olhamos para cima e dizemos: Deus, eu não consigo mais fazer isso sem ti. Deus deu a Jonas uma segunda chance, assim como ele quer dar a você hoje. Se você precisa do socorro e de uma nova chance de Deus nesta manhã, escreva nos comentários. Quando Jonas finalmente obedeceu e caminhou pela estrada difícil, uma cidade inteira foi transformada. E isso nos traz de volta à porta estreita de que Jesus falou. Jesus nunca escondeu o preço. Ele disse que se quisermos segui-lo, precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. O caminho estreito exige que você diga não para o seu próprio ego, para que possa dizer sim a Deus. Ele exige que você perdoe quando dói e obedeça quando é desconfortável. Mas ouça a melhor notícia de todas nesta manhã. A caminhada pelo caminho estreito não começa com a exigência de perfeição. Ela começa com a graça. Jesus não está na porta estreita de braços cruzados para te julgar. Ele está de braços abertos, oferecendo perdão. Onde quer que você esteja agora, pare um minuto, feche os seus olhos e acompanhe esta oração comigo. Pai, ao começar este novo dia, antes que as pressões e o barulho tomem conta da minha mente, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Senhor, eu confesso que muitas vezes eu escolho o que é fácil em vez do que é certo. Eu escolho o meu conforto em vez da obediência e acabo seguindo a multidão em vez de ouvir a tua voz. Mas nesta manhã eu escolho diferente. Hoje eu escolho o caminho estreito, não porque seja fácil ou popular, mas porque eu sei que ele leva à vida verdadeira. Sonda o meu coração neste início de dia, Pai. Revela qualquer hábito, pensamento ou atitude que esteja me afastando de ti. Eu admito que não consigo viver esta vida na minha própria força. A minha vontade é fraca, os meus desejos me enganam e o meu coração se distrai facilmente. Por isso, hoje, eu abro mão de tudo e entrego o controle total a ti. Se você deseja que Deus guie as suas escolhas hoje, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Senhor, guarda as minhas palavras e molda os meus pensamentos. Ajuda-me a fazer escolhas que te honrem, mesmo quando ninguém estiver olhando.
Quando o caminho estreito parecer solitário hoje, lembra-me de que tu estás comigo. Quando a obediência for difícil, dá-me forças para continuar e coragem para dizer não às facilidades que me afastam de ti. Pai, eu rendo os meus planos para este dia. Eu entrego a minha agenda e as minhas expectativas. Interrompe-me se for preciso. Redireciona a minha vida se eu estiver indo para o lado errado. Eu não quero uma fé rasa. Eu quero uma fé que permaneça firme quando a estrada for difícil. Perdoa-me pelas vezes em que eu sabia qual era a coisa certa a fazer, mas escolhi outro caminho. Conduz-me pela porta estreita hoje, Senhor, um passo de fé de cada vez. Em nome sagrado de Jesus, eu oro. Amém. Se hoje você escolhe entrar pela porta estreita, digite nos comentários: eu escolho o caminho de Deus.